Antes da realização desse vídeo, tracei um percurso mental dos tópicos, pormenorizadamente, para abordar sobre este tema tão importante, tão fundamental na vida de cada um de nós e que se manifesta com muita frequência na existência de cada um de maneira traumática. É importante não que a doutrina espírita traga apenas uma explicação para que a pessoa simplesmente entenda, mas para que esse entendimento consiga transformar sua visão de maneira sólida, de maneira correta, e entender, transformando, portanto, seu ângulo de sentimento a respeito da grande questão: por que as crianças morrem tão jovens? Para quê? Por quê? Essas questões que atormentam a mente de tantas pessoas devem ser solucionadas de maneira coerente, correta. Temos a pergunta 199 do Livro dos Espíritos, onde Kardec expressamente indaga a esse respeito. Pergunta ele: por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? E os espíritos respondem então a ele: a curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento de existência precedentemente interrompida antes do momento em que devera terminar. E sua morte, também não raro, constitui provação ou expiação para os pais. Kardec, então, mordido de dúvida, indaga em seguida: que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? Os espíritos respondem: recomeça outra existência. A partir deste ensinamento, que é curto, é rápido, várias questões se desdobram. E a doutrina espírita, em sua beleza, nos demonstra que, a partir dos ensinamentos codificados por Allan Kardec, é possível traçar-se um percurso de entendimento que se conjuga plenamente com os ensinamentos dos mentores espirituais que se seguiram a Kardec ao longo das décadas que se seguiram a ele, como Leon Denis, Gabriel Delane, como posteriormente Chico Xavier, através de suas psicografias, Divaldo Franco, Ivone do Amaral Pereira, Zilda Gama e etc. Um sem número de autores que nos trouxeram realmente ensinamentos importantes. Mas vejamos, sobre um tema tão importante como este, é necessário que tracemos um entendimento preliminar para que possamos entender desde o início. O leigo, aquele que derrama o seu olhar sobre a Terra, verifica ele que a natureza tem uma estrutura organizada. Temos as vitaminas, os sais minerais organizados nas frutas, nos legumes, em toda a seara disponível ao homem para a alimentação. Vemos a estrutura da Terra organizada em termos de clima, em termos de paragens físicas, organizações, estruturas adequadas à vida humana, à vida em sociedade. Vemos a estabilidade dos sistemas que regem a estrutura da Terra. Enfim, quando percebemos que, isto a doutrina espírita nos traz logo no início do Livro dos Espíritos, quando percebemos que tudo está estruturado em causa e efeito, percebemos que a causa e efeito é das leis naturais, da biologia, da física, da química, e percebemos também na história, na sociologia, nas revoluções. A lei de causa e efeito demonstra que todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente deverá ter uma causa inteligente. Portanto, quando percebemos que na Terra há uma estrutura de causa e efeito, percebemos a organização de todos os sistemas que regem a estrutura da Terra em termos materiais, em termos físicos, químicos, biológicos, nos damos conta de que tudo isso tem uma finalidade. Percebemos que há uma organização demasiado bem estruturada que nos inspira
a desconfiança. Desconfiamos porque tudo isto está tão bem organizado, porque temos ciclos na natureza, porque temos a plantação que demora um tempo para surgir, porque temos a alimentação organizada de forma tão sistemática, enfim, porque temos a Terra conforme ela é, e porque esta inteligência que fundamentou toda a estrutura desses mecanismos da Terra, por que ela é tão perfeita e tão inacessível a nós? A que ela pretende servir? Pensando, concluímos, a partir também do nosso organismo e da perfeição dos sistemas orgânicos e físicos, percebemos que a estrutura da Terra serve ao maior de todos os objetivos, a vida humana, o destino humano. Quando situamos a vida humana e o destino humano dentro da estrutura do planeta, com toda a sua mescla, com todas as suas combinações, percebemos que a mais clara das estruturas é a estrutura do destino. O destino é absolutamente o fato mais importante que existe sobre a Terra, o destino humano. Toda a estrutura da Terra serve à manutenção do ser humano, à estruturação do ser humano, do seu destino. Percebemos que o destino do ser humano, portanto, já que todas estas estruturas complementares se enquadram na lei de causa e efeito e têm elas um guia, têm elas um entendimento superior que as regula e as organiza, percebemos que o destino humano e a vida humana também possuem uma lei geral acima que as organiza, as guia e as instrui. Quando nos damos conta disso, percebemos imediatamente que as encarnações, conquanto esta regra não se aplique a todas elas necessariamente, mas as encarnações trazem em sua estrutura, em seu âmago, um planejamento, trazem um guia. Não são as encarnações dirigidas a esmo, não são elas frutos do mero acaso, não estão elas completamente desorganizadas. Esta questão é fundamental, porque começamos a perceber que a organização de uma encarnação atende a uma determinação precedente, atende a uma ordem que, mesmo que nós não consigamos perceber, esta ordem existe, esta ordem permeia a vida humana. Este é o principal ponto que temos que ter em mente. A partir daí, quando nos damos conta dessa organização da vida humana, o primeiro ponto que se depara diante de nós é o livre-arbítrio. Se eu tenho livre-arbítrio para que eu possa ser responsável pelos meus atos, ou seja, se eu fosse guiado por uma lei cega que me obrigasse, eu não teria responsabilidade. Não haveria a mínima justificativa para que eu respondesse pelos meus atos. Mas eu respondo pelos meus atos. E se eu respondo pelos meus atos, necessário é que eu tenha sobre eles domínio, livre-arbítrio. É evidente que esse livre-arbítrio não é infinito ao ponto de eu desejar criar uma terceira guerra mundial e explodir metade do planeta. O meu livre-arbítrio não é infinito, de maneira que eu interfira de forma fatal em outras pessoas, em outras vidas, que não seja necessária a minha interferência. O meu livre-arbítrio, portanto, ele é muito amplo, mas dentro de uma diretriz que no momento não me cabe definir, mas ela existe. Ela existe. Se eu desejar impreterivelmente realizar grandes males que afetem pessoas que não precisam ser afetadas por aqueles males, eu não os realizarei. E algo me impedirá. Não ao meu livre-arbítrio, mas algo impedirá materialmente. Um desencarne repentino, algo que vai me impedir. Mas a questão é que o livre-arbítrio existe. E ele se conjuga neste momento com a questão da programação da encarnação.
Os mentores, nos traz André Luiz maravilhosamente este ensino. Os mentores organizam fatos principais em nossa encarnação. O nascimento e o desencarne, mas também as enfermidades que vão marcar a nossa existência, sejam de nascença, sejam aquelas que vão se manifestar posteriormente, como situações de rinite alérgica, situações de cardiopatia, situações de bronquite asmática, enfermidades que a medicina, por enquanto, ainda não as domina, mas que se manifestam de maneira absolutamente individual. Pessoas criadas no mesmo ambiente, na mesma família, na mesma residência, não apresentam estas manifestações. Portanto, o caráter individual destas manifestações mostra que a encarnação possui balizas, possui estacas, possui colunas, vigas mestras que guiam e orientam a encarnação. O momento em que vamos nascer, a família que teremos, um casamento que teremos em determinado momento, que se nos apresentará de tal maneira que nós seremos levados a ele. E como trazemos de encarnações antecedentes laços que nos guiam afetivamente àquele espírito, automaticamente o amor torna-se consequente. Nem percebemos que aquilo estava programado de certa forma para ocorrer, mas estava. E o desencarne, as enfermidades, situações de acidentes, pessoas que irão aparecer diante de nós em determinados momentos, irão nos auxiliar a determinadas tarefas, mas todo esse percurso da encarnação, com seus guias, permite que nosso livre-arbítrio se opere. E é neste momento que chego, portanto, na análise que estou realizando, ao ponto das existências prematuramente interrompidas. Estas existências prematuramente interrompidas a que se refere Kardec no Livro dos Espíritos, ou melhor, que os espíritos se referem a elas, são aquelas desencarnações, não que ocorrem por acidentes fortuitos que acidentalmente a pessoa desencarnou antecipado. Isto não existe. O que ocorre é que a pessoa, por sua destemperança, por seus excessos nos vícios, na drogadição, no álcool, no sexo desregrado, na glutonaria, no excesso de alimentos, em exageros que vêm do seu livre-arbítrio, ela desgasta de tal maneira o veículo carnal que ele acaba desencarnando prematuramente. André Luiz nos traz esse exemplo quando permanece 8 anos no umbral por haver dilapidado seu organismo de maneira prematura, que os espíritos consideraram e nomearam como um suicídio indireto, no caso dele. O que demonstra claramente que nossa conduta de desrespeito com o veículo material, com o corpo físico, pode antecipar a nossa desencarnação, tornando o nosso espírito devedor daquele período que faltava. E este período que faltava, frequentemente, é o período que nós temos que cumprir em existência seguinte. Período que muitas vezes é curto, 10 anos de idade, 8 anos, 5 anos, 3 anos e etc. Mas essa análise que parte da questão do espírito, temos 2 aspectos a analisar. A questão do espírito que desencarna prematuramente numa criança e a questão dos pais. Em primeiro lugar, analisemos a questão do espírito. Dividamos o estudo em 2 partes. Na questão do espírito, como demonstrei, a encarnação possui uma programação. Quando o espírito ele desobedece, desrespeita, de certa forma, essa programação por excessos, por destemperanças, por vícios, por situações em que ele não precisava se entregar a elas, mas acaba se entregando. A pessoa, por exemplo, que se excede nas questões do sexo e muitas vezes, por excesso físico, termina tendo um ataque cardíaco por excesso de esforço e desencarna prematuramente. Situações onde a pessoa exagera no fumo,
exagera no álcool, exagera nas drogas, ou mesmo que se entrega às drogas, antecipam suas desencarnações. São situações onde, pela sua conduta, ela gera essa antecipação. Ainda quando ocorre aparentemente um acidente, que não é um acidente, quando ela se entrega a mais companhias, quando voluntariamente se entrega a essas situações que antecipam a sua desencarnação por um mecanismo de violência, etc., que não precisava ela passar, mas ela por sua própria vontade passa. Portanto, o espírito, ele, quando antecipa a sua desencarnação, adquire ele a necessidade imediata de completá-la, pois não lhe é a ele permitido que o seu tempo seja modificado, uma vez que ele tem a sua prescrição. É óbvio que a moratória existe. No momento do desencarne, se o espírito faz jus a um tempo além daquele previsto, ele permanece encarnado, porque aquele tempo é necessário, de acordo ao caso dele. E vemos pessoas que escapam aparentemente de maneira milagrosa da morte ou da desencarnação, porque a moratória lhes foi concedida para que elas realizem algo que é necessário realizar e cuja nova encarnação realizaria, sim, porém com um trabalho excessivo e um desgaste desnecessário para o espírito e para os outros que estão com ele na encarnação. Mas a questão é mais complexa um pouco, pois o espírito frequentemente ele necessita de uma nova encarnação por uma questão de amoldagem, de reestruturação de seu perispírito. Muitas vezes, quando em determinada encarnação o espírito lesa o seu perispírito, danifica por condutas criminosas, por atitudes realmente condenáveis, por palavras, por gestos, traições, etc. O espírito, quando macula, quando prejudica seu veículo perispiritual, e sobre o perispírito falo em outros vídeos mais detalhadamente, sendo ele o elo de união entre o corpo material e o espírito imaterial, para usar um termo na falta de outro melhor, esse perispírito danificado necessita muitas vezes de uma gestação onde, durante os 9 meses, aquela ligação entre o espírito e aquele feto em gestação vai reorganizando as estruturas moleculares do perispírito danificado, e a mãe dessa maneira vai doando de seu fluido vital e organizando a estrutura para que aquela criança possa nascer e posteriormente completar o seu ciclo já melhorada, já desenvolvida. E a questão é que o aprendizado efetivamente para a criança é nulo ou muito pequeno, pois ela, digamos, ao desencarnar com idade muito infantil, muito jovem, 3, 4 anos, às vezes o ensinamento ocorre em um estágio muito pequeno, quando chega aos 6, 7, 8 anos, não chega de fato a assimilar um novo conhecimento, mas é uma nova encarnação que lhe reestrutura a moldagem perispiritual, entra em contato ele para cumprir um desígnio que frequentemente é seu, porém também é dos pais. A questão para esgotar ou para fazer uma tentativa de esgotar a questão do espírito, todas as situações onde o espírito necessite de desempenhar uma missão que ele muitas vezes escolhe em relação aos pais, vem ele com a necessidade da encarnação e da desencarnação breve, seja para passar uma lição para os pais, que aí é o capítulo dos pais, que é posterior, mas muitas vezes o espírito também não tem nenhum tipo de débito nesse sentido, mas ele escolhe como uma missão, ele escolhe por caridade, para justamente realizar aquela missão que é necessária em relação aos pais e à família. O espírito frequentemente vem com essa missão para que haja um desenvolvimento de alguma coisa em relação à família e aos pais, mas muito frequentemente ele vem com essa incumbência de desencarnar jovem, não por um débito anterior, não por uma expiação anterior, mas também pode ocorrer
que ele tenha interrompido precedentemente, precocemente, a encarnação anterior e venha para completar aquela encarnação. Muito frequentemente ocorre um acidente em que ele simplesmente vem para purgar em seu perispírito, em seu corpo, aquela dívida que necessitava ele, como no caso em que é bastante conhecido dos espíritas, em que em 1956 Santos Dumont reencarnou no filho de Clóvis Tavares, um médico de São Paulo, Carlos Tavares, se não me engano, e que ele de fato viveu 13 anos e, quando muito criança, muito pequeno, sofreu um acidente e deslocou uma vértebra, ficando tetraplégico. Exatamente a vértebra deslocada por Santos Dumont no momento do enforcamento e de seu suicídio. Precisou ele de uma encarnação para purgar e para limpar o seu perispírito daquela mácula ocasionada pelo suicídio. Vejamos, 1956. Vejamos o tempo após o seu ato temerário. Muitas vezes a encarnação nova vem com aquela finalidade reestruturante. É uma questão para o espírito. Ele necessita, por alguma razão, que cada caso é um caso, por alguma razão específica, ele necessita daquele complemento de desenvolvimento. Perfeito. Mas a grande questão se mostra também para os pais. Nesse ponto, a situação torna-se mais ampla, porque dizer que uma resposta solucionaria a questão dos pais é agir de maneira muito simplória, muito reducionista, o que, por certo, não está de acordo com a lógica e a interpretação da doutrina espírita. A questão que temos que analisar é que, quando no Livro dos Espíritos se diz que muitas vezes, com muita frequência, esse desencarne constitui uma provação ou expiação para os pais, temos que analisar esta situação de uma maneira mais ampla. Em quais tipos de ensinamento poderia realmente justificar para os pais esse desencarne prematuro de uma criança? Podemos analisar sobre vários ângulos. É natural que isto não seja esgotado num único vídeo, mas deve ser abordado de uma maneira lúcida. Analisemos. Ao abordar a questão dos pais, a matéria transforma-se num assunto de grandíssima relevância, pois eis que encarnados são os pais que permanecem, e permanecem muitas vezes com aquela tristeza, aquela dor realmente inenarrável. É uma dor que muitos pais trazem, e os familiares também, que consideram eles a dor maior que já sentiram em termos afetivos em toda a sua existência. Por isso que é importante uma análise muito criteriosa desse ponto, e é o ponto talvez importante, chave deste vídeo. Quando abordamos a questão dos pais, é possível dividir em 4 razões específicas, 4 razões centrais pelas quais uma criança vem a desencarnar no seio familiar, chocando os pais, entristecendo-os e realizando diversos fenômenos, promovendo diversos fenômenos de depressão e etc, etc. Em primeiro lugar, nestas 4 razões, temos o fato de que muitos pais, muitas pessoas no geral, acreditam em Deus de uma maneira, às vezes, um pouco abstrata. Acreditam em Deus de uma maneira um pouco tênue, um pouco vaga, um pouco indefinível. E que em determinadas situações, onde são compelidas a entender os desígnios de Deus, a compreender a determinação da criação divina nos destinos humanos, tornam-se muitas vezes temerárias, tornam-se muitas vezes blasfemas.
discordam frontalmente de Deus, se sentem injustiçadas, acreditam em sua dor que Deus tem sido justo com muitos, mas não foi justo com eles naquele momento. Esse sentimento mostra, de certa forma, para os pais que eles de fato necessitam de uma crença nos desígnios divinos e de uma confiança no que Deus determina, no que a criação divina determina para os destinos, uma confiança mais ampla. É uma chamada, é um destaque. É como se a espiritualidade dissesse: você está sendo chamado para realmente acreditar que há um Deus que não permite que haja injustiças na Terra, que não permite que as pessoas sofram sem necessidade. Existe um guia, existe uma ordem por cima de tudo. Isso é importante que fique claro. Então, muitas vezes, as situações dos desencarnes de crianças são tão claras, mas tão claras, de que não foram oriundas de um descuido dos pais, não foram oriundas de um procedimento qualquer que seja, foram simplesmente frutos de desígnios divinos. Muitas vezes, por razões inexplicáveis aparentemente, a criança passa por uma situação traumática aparentemente inofensiva e vem a desencarnar alguns dias depois, algumas semanas depois. Então é uma chamada, como se dissesse: veja como a vida é transitória. E é nesse ponto que certa vez li num livro espírita, onde dizia claramente, não recordo exatamente o ponto, dizia claramente que a transitoriedade da vida material se mostra para nós nas desencarnações súbitas, nas desencarnações imprevisíveis, como se a espiritualidade quisesse nos dizer claramente: veja como a vida não é o principal dos objetivos. Veja como a vida não é o centro de tudo, assim como a Terra não é o centro do universo. Veja como a vida não tem a finalidade principal em si mesma, como início e fim, como princípio e como término da lógica da espiritualidade. Perceba que a vida humana, tanto assim a sua como a da criança que desencarnou, a vida é um rumo para uma evolução infinita. A vida, portanto, ela precisa ser enxergada, vista sob o ângulo mais amplo. Não é o que termina aqui e começa aqui. É o que inicia antes daqui e o que permanece depois da romagem terrena. Esse é um ponto fundamental, porque desde o momento em que temos essa crença, a questão dos desígnios divinos, da determinação de Deus para o destino, entendemos que a lógica, o guia, a ordem subjacente está guiando as nossas vidas. Portanto, confiança em Deus nesse sentido. A segunda razão é bastante correlata. É uma razão que frequentemente se mostra na vida das pessoas para que elas percebam, através de um desencarne súbito, através de uma situação como essas, numa criança, para que elas percebam que efetivamente elas precisam conhecer mais a espiritualidade, para que elas precisam se voltar mais para os aspectos aparentemente misteriosos da existência. E muitas vezes, através de situações traumáticas como essa, a pessoa passa a conhecer melhor o ensino dos espíritos, passa a entender melhor os mecanismos da espiritualidade, passa a descobrir, seja sobre esse ângulo ou sobre aquele ângulo, não importa exatamente a crença ou a doutrina, mas a pessoa começa a perceber que precisa dar mais importância a coisas mais importantes, que não são as coisas materiais. Porque o corpo que é matéria pode a qualquer momento desencarnar. As coisas que nós construímos na Terra de matéria, muitas vezes ficam na Terra, sempre ficam na Terra, melhor dizendo. Portanto, a materialidade que nos cerca tem, de fato,
importância reduzida. Esse ponto principal a ser percebido leva as pessoas a conhecerem mais a espiritualidade. Por que não a doutrina espírita conhecer melhor esses mecanismos, voltar-se mais para os mecanismos que guiam a vida após esta vida, ou melhor, a continuação da vida. A vida, portanto, num plano não mais material como o nosso. Essa compreensão auxilia muitas vezes a que a pessoa descubra outras coisas na vida, a que ela compreenda não somente esse aspecto do ser querido, da criança que desencarnou, não somente esse aspecto, mas também outros aspectos da vida, outros aspectos que a auxiliam a ter uma encarnação mais útil, mais desenvolvida. E a terceira razão, evidentemente, é uma razão que precisa ser colocada, que é são as provas e expiações a que os espíritos se referem. Não somente o fato de termos talvez tirado a vida de uma criança ou subtraído uma criança ao convívio dos pais, mas a dificuldade da lei de causa e efeito está justamente dificuldades de defini-la em plano material exato, mas ela existe sempre. A dificuldade de nós sabermos exatamente, em nosso caso, como ela se operou e se opera, é proposital, para que nós possamos ter uma liberdade na encarnação. Mas como a lei de causa e efeito sempre existe, é evidente que, se estamos passando por algum tipo de dor, de sofrimento, e se nos deparamos com o desencarne de uma criança no seio familiar, e se aquilo nos choca, é evidente que estamos ali resgatando algum tipo de débito. Nesse caso, nessa terceira hipótese, é algo que precisamos realmente passar para entender a dor que outras pessoas possam ter sentido em função dessa questão. Não necessariamente que temos tirado a vida de uma criança, não necessariamente, mas muitas vezes, em encarnação anterior, desprezamos o sofrimento daqueles que tinham perdido seus entes queridos, menosprezamos a dor de outras pessoas que sofreram perdas, sofreram desgostos, amarguras, desprezamos, diminuímos a dor, zombamos da dor dessas pessoas. E muitas vezes até mesmo ocasionamos, é a lei de causa e efeito que de uma forma ou de outra se aplica ao caso. E a beleza e grandeza da lei de causa e efeito está no fato de que para um efeito, lógico, deve haver uma causa, mas a correspondência entre eles, para o estudioso do espiritismo, ela mostra-se, a rigor, em alguns casos, quase impossível de definir com exatidão. Não sabemos para um efeito qual foi a causa que o originou, porque em primeiro lugar não sabemos se entre essa causa do que fizemos e o efeito que estamos sofrendo, nesse exemplo do desencarne de uma criança, não sabemos se entre uma situação e outra já evoluímos. Não sabemos se entre uma situação e outra nosso perispírito se purificou de alguma maneira, se realizamos alguma boa obra, se progredimos de alguma maneira. Portanto, não sabemos a gravidade dessa causa para determinar a gravidade do efeito. Por um lado. Por outro lado, podemos compreender que para aquele efeito da desencarnação de uma criança, várias causas poder-se-iam adaptar. Várias condutas que nós possamos ter tido podem ter gerado o mesmo efeito. A lei de causa e efeito obriga a que um efeito esteja ligado a uma causa, mas não diz que necessariamente aquele efeito só pode ter remontado de uma determinada causa. Ou seja, nós podemos ter zombado da dor do nosso semelhante, nós podemos ter ocasionado dores morais em nosso semelhante, nós podemos ter feito alguém sofrer de uma forma dolorosa demais, nós podemos ter até mesmo assassinado uma pessoa, nós podemos ter feito de tudo. Não sabemos exatamente com exatidão.
E é por isso que a quarta razão do porquê para os pais dessa dor e desse episódio do desencarne de uma criança, a quarta razão poder-se-ia dizer que é uma razão generalista. É a razão do cada caso é um caso. Porque é impossível a rigor, como percebemos, definir quais são as possíveis razões no universo amplo do porquê que aqueles pais estão necessitando passar por aquela situação. Muitas vezes isso tem relação entre um e outro. Muitas vezes eles necessitam de uma prova que os fortaleça na relação. Muitas vezes eles necessitam de uma prova que os estimule ao conhecimento espiritual, que os estimule a valorizar na vida, na encarnação, coisas mais importantes. Numa situação de um desencarne, certa vez, ouvi a mãe que havia perdido há década e meia o seu filho, ouvi-la dizer que após esse episódio e esse trauma, passou ela a dar importância a outras coisas que antigamente não tinham tanta importância para ela. Passou a não mais dar importância a situações materiais, a compra de roupas, a situações que são transitórias. Passou a dar ela mais importância às coisas realmente vitais, aquelas que permanecem, aquelas que de fato engrandecem o núcleo familiar. Enfim, o ângulo de visão muda. E esse ângulo de visão muitas vezes é uma necessidade, um fortalecimento para o espírito. Muitas vezes fortalece a fibra moral dos pais. Os pais que viviam numa situação onde nunca tinham antes sido provados de maneira dolorosa, passam eles a evoluir pela dor, evoluir pelo sofrimento, compreender que necessitam eles de ter fortaleza moral para suplantar as dificuldades. Porque muitas vezes a perda de uma criança não se estende a outra criança. E os pais continuam, muitas vezes, com outros filhos, tendo a obrigação, por certo, de serem pais, no sentido integral da expressão, para os filhos que permaneceram encarnados. Portanto, têm eles uma missão com os outros filhos. Não podem eles desprezar essa missão. Não podem eles, pela perda de um filho, ocasionar para o outro filho a perda dos pais, no sentido da ausência pelo sofrimento. Porque aí, estas crianças não só perderam seus irmãos, como perderam em parte seus pais. Portanto, é uma ampla ferramenta de desenvolvimento da fibra moral, da crença nos desígnios de Deus, no impulsionamento para o conhecimento da espiritualidade. Eis que muitas pessoas descobrem e passam a compreender a doutrina espírita, a partir, melhor dizendo, de episódios traumáticos como esse. Mas, de qualquer maneira, a regra geral, ampla, de que cada caso é um caso, quarta regra, portanto, das que tracei, se aplica em todo o âmbito, de maneira que cada um, em sua vida, em sua encarnação, precisa fazer um autoexame da maneira como leva a vida, da maneira como valoriza determinadas situações da vida, da maneira como valoriza demais coisas materiais, ou às vezes de menos coisas mais espirituais. E essa chamada tem amplo sentido na vida de cada um. Cabe o autoexame para descobrir, aquele que passou por essa situação traumática, o que aquela situação quer lhe ensinar. Muitas vezes, mostrar que aquilo é desígnio de Deus e, como tudo, deve ser compreendido. E ensinar que a vida encarnada, ela é transitória. Ela é um instrumento para uma realização, cuja realização vai se sucedendo encarnação após encarnação, mostrando, veja, a vida é tão transitória, a vida é tão tênue, a vida é tão impalpável, é tão insustentável, que a qualquer momento, por alguma razão, ela pode se extinguir. Portanto, perceba que você está vivendo, está construindo a sua encarnação e que continuará depois, mas o depois é a trajetória evolutiva que deve corresponder
ao principal objetivo do ser humano, construir uma encarnação aproveitando-se das ferramentas à sua disposição para uma encarnação mais proveitosa, mais benigna, mais caridosa, mais elevada, porque o objetivo está depois. O objetivo está sempre depois, está sempre sendo construído em degrau evolutivo. E muitas vezes o desencarne de uma criança vem com essa finalidade específica. É uma finalidade ampla, mas que se adapta, por certo, a todos os casos. E é frequente que em sonhos, esses pais, esses familiares que perderam essa criança pela desencarnação, mas que não perderam de fato, porque o espírito é imortal, eles conseguem comunicar-se através de sonho, o que, por certo, é uma demonstração da misericórdia da espiritualidade e uma demonstração de que, por certo, a espiritualidade quer nos trazer, deseja nos trazer consolação em determinados momentos, para que possamos entender a lógica da vida. As pessoas que descobrem muitas vezes o espiritismo a partir de situações traumáticas como essa, é exatamente para ampliar e direcionar melhor o desenvolvimento de suas encarnações. Portanto, a questão para os pais tem esse aspecto pedagógico, provas e expiações, como dizem os espíritos, no sentido de realmente aprenderem pela dor o valor e a relevância da dor para o próximo. Mas todos esses complexos, todas essas estruturas coabitam simultaneamente. Cada caso é um caso, e a presença maior ou menor de uma dessas 4 saídas, dessas 4 explicações, ou a presença de mais de uma, corresponde a cada caso. Mas uma lei se aplica a tudo. A lei de que o destino não está desgovernado, a vida humana não está desgovernada, as desencarnações de crianças não vêm a esmo, não estão desgovernadas, não estão sem um guia, sem uma ordem superior. E é esse o ensinamento que a doutrina espírita quer nos trazer. O ensinamento de que há uma organização superior, há um guia superior, há, acima de tudo, subjacente a tudo, uma organização das encarnações que determina as provas e situações em que cada um tem que passar, incluindo esses desencarnes, mas que incluem os fatos principais da vida. E que para isso temos que estar preparados sempre na nossa existência para o que der e vier. No sentido de que tudo o que nos acontece é o melhor para a nossa evolução. Não é o melhor para o nosso conforto e para a nossa tranquilidade momentânea. E é por isso que muitas pessoas de religiões dogmáticas se aborrecem, se entristecem, se desesperam com aparentes dificuldades que enfrentam na vida. Porque as dificuldades são ferramentas para superá-las com ensinamento, para adquirir aquele ensinamento, para crescer espiritualmente. São ferramentas que nós necessitamos para a nossa evolução. Ferramentas em relação às quais temos alguma coisa a aprender, temos alguma coisa a desenvolver, que temos que descobrir o que é e desenvolver. Essa é a tarefa da vida, a tarefa da encarnação. E é por isso que as doutrinas dogmáticas, tradicionais, desejam a todo custo a prosperidade, como se a prosperidade fosse o bem e a dificuldade fosse o mal. Mas enfim, se tudo provém do Criador, se não estamos à deriva, não estamos desgovernados, as dificuldades, portanto, e as facilidades correspondem à mesma linha filosófica, de ferramentas que cada um deve utilizar-se de forma diversa para a construção de sua evolução. Saber aproveitar as riquezas, saber aproveitar as dificuldades, saber aproveitar as provas e expiações através dos desencarnes de crianças no seio familiar, de familiares que nos abandonam subitamente, aparentemente abandonam. Saber interpretar de maneira útil para o desenvolvimento do espírito. Sejamos todos pragmáticos e objetivos nesse ponto. Valorizemos em primeiro lugar o desenvolvimento do espírito, e para isso tudo deve ser construído. Tudo que nos acontece, vejamos, é para o desenvolvimento do espírito. E o que fazemos também deve acontecer nesse sentido. A postura caridosa, a postura de não guardar mágoas, a postura de estimular o bem, o desenvolvimento,
Todas essas posturas, a bem da verdade, representam um desenvolvimento necessário do espírito. Nunca nos permitamos, em momento algum, estacionar o nosso espírito no degrau evolutivo. Nunca permitamos que a nossa trajetória seja galgada cada vez com mais lentidão, pelo contrário, cada vez com degraus mais amplos. E é para isso que as provas se apresentam, para nos testar a fortaleza moral, para nos ensinar, para nos burilar. É a nossa têmpera, é a dor que faz a nossa regeneração e a nossa reestruturação. E é desse modo que vamos construindo encarnações com maior experiência, maior força moral, maior resistência às banalidades da vida, porque já que passamos por situações tão dolorosas e as superamos, já ficamos mais calejados, já ficamos mais preparados para as dificuldades da vida. É o ensinamento, tudo é o ensinamento. E isso deve ficar claro, de maneira não a blasfemar a Deus, mas a agradecer que pudemos passar junto daquela criança o tempo necessário para que ela cumprisse o seu papel e o seu período na Terra, porque todos nós temos o nosso período. Tanto temos que, se por nossa culpa abreviamos o nosso período na Terra, teremos que retornar para cumpri-lo. Teremos que retornar. O que significa que, na verdade, não tapeamos, não enganamos a espiritualidade. Nossa trajetória é uma trajetória que atende à nossa necessidade evolutiva e deve ser cumprida. E é por isso que chegamos, reencarnamos e cumprimos o que é necessário. Quantas vezes sejam necessárias voltarmos em situações análogas para cumprirmos aquilo que eventualmente adiamos. Portanto, não percamos a oportunidade. Não percamos a oportunidade desta encarnação. Aproveitemos tudo o que nos acontece com sempre amor no coração, olhar filtrado pelo ângulo da caridade, pelo ângulo da tolerância, pelo ângulo da amizade, da união. Filtremos tudo por esse ângulo. Encontremos sempre uma resposta que seja apaziguadora, que seja balsamizante, tranquilizadora, pacificadora, amiga, caridosa, tolerante, gentil, educada. Tenhamos sempre essa postura para filtrar nossa observação e nossa conduta, para que, ao passarmos por situações traumáticas, como a perda de uma criança no seio familiar, não transformemos nossa família num palco de tristeza e não disseminemos a tristeza. Não nos tornemos tristes de maneira a prender aquela criança em espírito à nossa lembrança, à nossa chamada fluídica, à nossa magnetização, de maneira a impedir e a dificultar que ela se desvencilhe dos laços que as aproximam de nós pela nossa dor. Não permitamos que a nossa dor, isso é importante, não permitamos que a nossa dor acorrente aquele espírito que se desvencilhou da matéria para galgar degrau superior. Não permitamos que nosso amor seja egoísta, que desejemos tê-lo com tanta intensidade que o nosso pensamento o atraia e ele fique imantado e sofrendo a dor que nós sofremos e evitando o seu degrau evolutivo posterior para caminhar, para seguir evoluindo espiritualmente. Não permitamos isso. Não façamos isso com aquele ente querido infantil que desencarnou no seio familiar. Não façamos isso. Permitamos que ele continue seu degrau evolutivo. Isto é fundamental. E com isto deixo um abraço a todos, agradeço profundamente a atenção dispensada. Fiquem na paz de Deus, Deus os ilumine a todos. Muito obrigado novamente. Forte abraço.